Pronto, grava na... A Mel está perguntando se tem outras práticas. Eu vou passar todas as práticas aqui no chat, vocês entram na hora que vocês quiserem. Não, mas só tem, na verdade, essa daqui. Essa aqui, ó. E essa daqui. Ai, putz, não. Passei só para Mel e é besteira isso que eu passei. Mel, esquece. Eu Ctrl C, tô apoiando esse negócio aqui. Vou mandar para todo mundo, deixa eu ver se dá certo. Ctrl V. Aí. Ó, eu só faço esses aqui, na verdade. Aí tem uma galera do estudo, uma parte das pessoas do estudo de Vajra cortante que está participando de outro estudo, mas aí precisa estar lá dentro primeiro. Depois a gente conversa de entrar no outro grupo. Por enquanto são esses 3 grupos aqui. Amanhã às 9, quarta às 6h30, domingo às 18, que é o estudo do Alan Wallace. Por enquanto é só, pessoal. Mais coisas por vir aí, mas por enquanto é isso. Então vamos ver, share screen. Espera aí. Preciso abrir primeiro. Abrir essa Dana primeiro. Já vou. A ver. Então, se preparando para fazer as preces. Trazer a mente para o estudo, né? Tirar a mente do dia, trazer a mente para o SEB. Faz em conta que a gente está lá no SEB, São Paulo. Quem não é de São Paulo faz de conta que está no SEB São Paulo do mesmo jeito. Nós estamos lá sentadinhos no chão, na frente do altar, todos juntos. Ninguém me esperou? Hã? Ninguém me esperou? Darcy, faz um favor. Vai, fecha seu microfone aí. Vamos lá, estamos no SEB, o Darcy apanhou, ficou quietinho, aí a gente vai começar a fazer as preces. Vamos lá, imagina o Guru Rinpoche, presença do Guru Rinpoche na sua frente. E conforme a gente faz a prece das 7 linhas, a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, nós e todos os seres. Home. Na fronteira no oeste de país de ordem, no coração de... Darcy, você pode desligar o seu microfone, por favor? Obrigada. Home. Na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Ordem Uji Nubjan San Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Odrunye Pema June Shesuda Kurdu Kandro Mampekor Chechi Jesuda Grupchi Jinje Lapchi Shikso So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orjin Yuji Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Yodrunye Pema June Shesudra Kordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagrupchi Jinje Lapchir Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. Agora nós renovamos os nossos votos de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi
Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanjay Druparsho. Então agora, trazendo essas qualidades da conexão com o Guru Rinpoche, da presença, de se sentir na presença do nosso Lama, na forma de Guru Rinpoche, e renovando o nosso voto de tomar refúgio até a nossa iluminação, e de até que o Sansara se esvazie, nós continuarmos praticando para beneficiar os seres, trazendo essas qualidades, então, mantendo essas qualidades vivas, a gente então procura aquietar o corpo, aquietar a mente, deixando essas qualidades permeando a quietude do nosso corpo, o silêncio da nossa fala, o espaço da nossa mente. Então, imagine trazendo então a consciência para o corpo, deixando o corpo aquietar, deixando a mente conceitual, a mente discursiva se acalmar. Mas mantendo essas qualidades vivas. Não é uma quietude, um silêncio vazios e frios. Eles têm essa qualidade de conexão com o Lama. E nós relaxamos porque esse é o nosso verdadeiro refúgio. Nós fazemos a prática como parte desse caminho até a iluminação, movidos pela motivação de Bodhicitta. Agora a gente segue um pouco em silêncio.
Então, amores, às vezes eu lembro de falar isso, né? E para mim fez muita diferença também, assim, né? Às vezes a gente faz as preces como se elas fossem separadas do resto do encontro, assim, né? Separado da prática, separado do estudo. E... Mas faz muita diferença, né? Como que a gente se senta para fazer a prática, né? Em que lugar sutil a gente se sente. Então, eu lembro o Lama Santem falando, assim, bem no começo da minha vida, ele falando assim, quando você se senta, você lembra que você está se sentando com todos os Budas, fazendo prática junto com todos os Budas. O que é fato, porque todos os Budas, eles não estão fazendo outra coisa, né? A mente deles está nesse estado dos Budas, né? Não tem outro estado para a mente deles estar, né? Então, eles estão, de fato, em prática o tempo todo. Daí, quando a gente se senta para praticar, se a gente se lembrasse disso, né? Aí a gente imediatamente é transportado para esse lugar sutil que está na presença dos Budas, né? E a gente está se fundindo com as mentes dos Budas. Daí a gente pode também lembrar de por que a gente está fazendo isso, né? Qual que é a motivação que a gente tem, né? Quando a gente faz o voto de refúgio, ele implica uma desistência do jogo do samsara, né? Tomar refúgio é isso, né? Tem essas duas coisas, assim, a gente desiste do jogo do samsara e entende que existe uma outra possibilidade. Então, não é só a renúncia mal-humorada, vai, que o Lama Santen diria, né? Tem uma renúncia bem humorada, assim, olha, eu vou parar de brincar disso porque eu tenho coisa mais importante para fazer, né? Eu tenho que realizar muitas coisas, né? Para cumprir meu voto de bodhicitta, que é de ajudar os seres a saírem do sofrimento, né? Abandonarem o sofrimento. Então, faz muita diferença sentar com tudo isso ou sentar, porque agora deu a hora da prática, vou lá sentar, faço a prece, agora sento e tento, sei lá, fazer o que bem com o corpo, com a mente, né? Quando a gente cria esse espaço sutil, mais de acordo, né, com a prática, a mente se organiza quase que sozinha, a gente não precisa nem muito esforço, né? Vai ser mais difícil se a gente se sentar sem nada disso. Se a gente se sentar como se a gente fosse fazer um exercício de respiração, sei lá eu. Faz diferença, né? O que vocês acham? Vocês concordam? Desconcordam? Como que fica aí? Então, tá bom. Então, vamos... A gente está no capítulo de bondade amorosa. Finalmente, a gente entrou nas 4 incomensuráveis, na metade do livro, né? Esse livro é muito engraçado, porque ele chama as 4 incomensuráveis, mas ele só vai falar das 4 incomensuráveis lá na metade do livro, né? Você fica meio que... Bom, então tá, vai. Chama, tá? Já entendi. Agora vai. Não, só lá na metade do livro que o Lama começa a falar de bondade amorosa, né? Então, a gente está no... Putz, perdi... a gente está na página 103 do livro, para quem estiver acompanhando pelo livro. Pero... Eu tenho aqui Pô, eu vou pedir o PDF final para o Vitor, para a gente acompanhar por aqui, viu? Porque eu fico usando esse Word que não é o final. Às vezes dá ruim, né? Às vezes a Elô pegou um erro aí, antes de ir para... Não lembro se foi você revisou esse aqui, Elô. Foi, né? Eu sim. Muito bom. Minha parceira. Quê? Eu falei que foi lindo revisar esse livro, mas não vai estar coisa errada aí, não, hein? Não, esse aqui não é o final. Eu sei, tô brincando. Se tiver coisa errada, é culpa sua, Elô. Você que ainda não viu.
Eita, agora tem que achar aqui. Peraí, deixa eu usar a cabeça. Só um pouco. É... É engraçado que sempre passa, né? É? Eu tô Alguma morro coisa de sempre medo passa. de Sempre ler passa, aqui. não tem como. Ah, é E, por... e Você o fica... pior é que você quando tem passa, assim, é aquela coisa mais na cara que pode ter e ninguém vê. É. Nem o autor, nem o tradutor, ninguém. É que ainda tem o. Ainda depois que a gente se mata de fazer a revisão, mas ainda o Vitor revisa de novo. Porque ele é danado, né? Ele é super. Eu tô apanhando aqui. Ah, deixa eu ir embora. Vai. É, bondade amorosa. Inimigos. Agora nós vamos para pós-graduação em bondade amorosa aqui. Que é a bondade amorosa pelos inimigos, pelos assim chamados inimigos, né? Vamos lá. A gente está aqui. Bondade amorosa pelos inimigos. Você possivelmente já suspeita a esta altura que o objetivo é ser capaz de direcionar a bondade amorosa de forma genuína a uma pessoa por quem naturalmente sentimos hostilidade ou ódio. Porque a gente já passou pelo... Essa altura aqui, a gente já passou pelos amigos, pelos seres que a gente não tem nenhuma... nada indiferente, né? E pelos... Agora chegou na parte, obviamente, a gente já devia esperar que ia chegar nesse ponto do inimigo, né? Essa seria alguém cujo infortúnio, perda do emprego, uma doença, até mesmo a morte, nos traria um sentimento de satisfação ou de contentamento. A gente já leu essa parte, que até que a Vânia falou que outro dia eu estava vendo um filme, quando o bandidão morreu, ela, yes, né? Então a gente tem isso, né? E a gente sente uma pontinha de bem feito, assim, às vezes, né? Quando alguém que a gente não concorda muito se dá mal, assim, né? A gente pode não desejar exatamente a morte do outro, mas às vezes a gente se alegra com uma tropeçadinha, vai, né? Pode se divertir um pouquinho com isso, né? Então seria esse tipo de pessoa, né? Que a gente tem esse tipo de sensação, assim, né? De relação. Por outro lado, se ouvirmos falar que essa pessoa foi elogiada, ou está se tornando reconhecida, ou está se dando muito bem, a mente fica insatisfeita. Então, se você... isso é legal, porque a gente pode pensar assim, eu não tenho inimigos, imagina. Eu não tenho inimigos, né? Mas se a gente olhar bem... Tem uma coisa que é importante nessa altura, né, de prática, assim, a gente precisa ser um pouco valente mesmo, né? Olhar para o esgoto a céu aberto da nossa mente, como diz o Alonso, né? Olhar para essas coisas, porque a gente tem isso, né? Se tudo correr bem, com o tempo isso vai cedendo um pouco, mas a gente tem uma pessoa que a gente não... A pessoa se dá bem, mas a gente fala, não merecia. Eu contei para vocês, né? Tem uma pessoa assim na minha vida, assim, essa pessoa é uma farsa, né? Ela tem que ser descoberta, né? A gente tem essas coisas. Então, é isso que ele chama de inimigo, né? Não é uma pessoa que ele quer matar, não é uma pessoa desse tipo, né? Vocês entenderam? Cada um tem suas pessoas famosas, como diz o Tenzin Wang. O Tenzin Wang não chama de inimigo, chama de pessoa famosa. Aquela que a gente sempre lembra, né? Então, por outro lado, se ouvimos falar... Então, as coisas não são como deveriam ser. Os bandidos estão ganhando. O Buda se refere a isso, identificando 7 aspectos da hostilidade que repercutem em nós. Ele é muito contundente. O inimigo deseja o seguinte para o seu inimigo, que ele seja feio. Por que isso? O inimigo não se delicia com a beleza de um inimigo. Mas essa pessoa irada é uma presa da raiva, é governada pela raiva. Embora ela esteja bem banhada, bem ungida, com cabelo e barba aparados e vestida com roupas limpas, ela é feia, sendo vítima da ira. Essa é a primeira coisa gratificante e vantajosa para um inimigo que recai sobre quem está com raiva, seja mulher ou homem. Além disso, um inimigo deseja o seguinte para o inimigo, que ele se prostre de dor, que ele não tenha boa sorte, que ele não seja rico, que ele não seja famoso, que ele não tenha amigos, que depois do colapso do corpo após a morte, que ele não ressurja em um destino feliz no mundo celestial. Pá! Esse inimigo mesmo, né?
O Buda prossegue com uma analogia. Como a lenha de uma pira queimada em ambas as extremidades e chamuscada no meio, não serve como madeira na aldeia, nem como madeira na floresta, assim é a pessoa sobre a qual eu digo. Retribuindo a um homem irritado de maneira semelhante, você será pior do que o homem enraivecido, e não ganhará a batalha tão difícil de se ganhar. Você mesmo fará a si mesmo as coisas que ajudam seu inimigo, e você será como a lenha de uma pira. O Dagosa comenta que quando você chegar a essa fase da meditação, pode não sentir animosidade por ninguém. Isso é ótimo. Nesse caso, você não precisa dessa prática. Mas, se sentir, há algum trabalho a ser feito. No entanto, a prática deve seguir uma progressão. O Dagosa recomenda não começar por pessoas que você detesta. Provavelmente seria muito árduo e doloroso e podendo também ser hipócrita. Tem pessoas que têm muita mágoa, né, de outras pessoas, assim. Pessoas que têm mágoa de pessoas que maltrataram na infância, né? Então, às vezes, é difícil começar por essas pessoas, né? É melhor a gente começar a aprender a nadar no rasinho. Então, Darcy está falando dessa história da menininha, né? Que não sente ódios, mas sente tristeza, como por essa moça que divulgou o nome da garota que foi abusada durante anos. Pela garota, sinto como se ela fosse minha filha. Como sentir ódio? Mas nem quer falar sobre o que senti sobre a atitude dela, dessa Sarah Winter. Então, essas pessoas famosas, nesse caso é uma pessoa famosa mesmo, né? Então, a gente sente isso, né? A gente sente isso. A gente pode... E é bom que a gente veja que sente raiva, né? Que sente desprezo. Que às vezes é pior que raiva, né? Sente... Eu sou melhor que ela, eu jamais faria isso, né? A gente sente essas coisas, né? Esses são os inimigos. Então, em vez disso, comece por algo mais fácil e natural, você mesmo. Em seguida, desenvolva bondade amorosa por uma pessoa que você admira, ama e respeita. Depois, direcione a um amigo querido. E em seguida, uma pessoa neutra, antes de começar a lidar com seus inimigos. Eliminando a atitude. Este é meu inimigo. Essa pessoa não merece felicidade, merece todo o infortúnio. Numa fase posterior da prática... Deixa eu só comentar uma coisa. Uma vez num retiro... A gente não tem esse caso no Brasil, né? A gente não tem pena de morte oficialmente, né? Então, mas países que têm pena de morte, né? O Lama falava assim, essa é a coisa mais idiota a se fazer. Mandar uma pessoa que aprontou para forca, ou, sei lá, para cadeira elétrica, sei lá, que pena de morte, né? Porque o que vai acontecer com essa pessoa? Isso assim, é uma visão de muito curto prazo, né? Você imaginar que essa pessoa vai morrer, né? E daí esse ser vai para onde vocês acham que ele vai? Né? Vai muito provavelmente para o reino dos infernos, né? Passar sei lá quantos... Quer dizer, a chance que esse ser, por algum mérito que ele tinha, né? Ele teve um corpo humano, e aí ele apronta, e daí te mata esse ser agora, né? Com um corpo humano, que chance que esse ser vai ter? Né? De ter uma condição de novo favorável para, de alguma forma, receber algum tipo de ensinamento, né? Então, quando a gente faz isso, literalmente, né? Ou na nossa mente, ou sei lá, quando a gente desiste, né, dessa pessoa, é como se a gente estivesse matando, né? Ela no nível sutil, assim. E a gente assim, a gente viola várias compreensões do Dharma, né? Começando pela vida humana preciosa, assim. Essa, por alguma razão, né? Todos esses malucos que estão aprontando por aí, eles têm um corpo humano. Eles têm muitos méritos que foram dirigidos para um lugar errado, né? Nasceram com corpo humano, mas com karma pesado, né? Um karma, uma negatividade muito pesada ainda, né? Mas se nesse corpo humano a gente tira a chance de alguma maneira dessa pessoa se gerar méritos, né, e ter um tipo de compreensão, a gente está acabando com a chance desse ser, né? Então, assim, por mais... Às vezes a gente olha umas pessoas assim e fala, como é que pode ser? Se o corpo humano é um renascimento positivo, o que essa pessoa aprontou para ter um corpo humano? Né? A gente pensa, como assim, né? Mas o fato é que eles tiveram muitos méritos e têm um corpo humano nessa vida, né? Perderam a chance. E esse é uma das
uma das reflexões que o Shagdu Rinpoche propõe para a gente refletir sobre a vida humana preciosa e gerar compaixão por essas pessoas que tiveram muitos méritos, fizeram muitas coisas boas, têm um corpo humano e desperdiçaram a chance. Né? Então, esse é um motivo de compaixão para a gente. Né? Mas, enfim, não é fácil, né? Nessas situações não é nada fácil. Então, acho que eu fiz errado aqui. Fico pensando como essas pessoas tiveram um corpo humano que é tão difícil. Pois é. Alguma coisa elas fizeram de bom, né? Numa outra vida. A gente não consegue rastrear isso, né? A gente não tem essa lucidez, assim. O Buda saberia dizer, né? Olha, em tal vida você fez isso, aquilo, então agora isso, né? Mas você aprontou muito, agora vai acontecer não sei o quê, né? Se o karma tiver desenhado já, né? Então, a gente não sabe. Mas a gente pode ter certeza de que alguma coisa boa eles aprontaram, né? Então, numa fase posterior da prática, trazemos à mente um indivíduo ou um grupo de indivíduos que nos causou diretamente um trauma, algum dano ou infelicidade. O propósito da meditação é nos tornar capazes de oferecer bondade amorosa para eles também. Ih, eu caí? Não, né? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Gi. Então, um negócio de sign out. Estranho aqui. Bom. Então, acho que alguém tentou me expulsar. Alguém entrou com o login do SEB, vai ver. Como, sei lá, não sei, alguma coisa aconteceu aí. Bom, mas enfim. Então, a gente vai desenvolver essa qualidade para eles também, né? Isso pode ser muito irregular, pode demandar muito trabalho, pode levar anos, mas vale a pena. Uma abordagem, quando você vê um bloqueio no seu caminho de cultivo da bondade amorosa, é reconhecê-la e recuar. Recue e sature a mente ainda mais profundamente com bondade amorosa, onde você sabe que é um campo fértil. Se você estiver trabalhando com pessoas, dirija a um ente querido, alguém que você admira muito e a si mesmo. Tome assim um impulso. Dessa forma, veja se consegue ficar presente e inundar sua pessoa problemática com bondade amorosa. Porque a gente também não tem nenhum sentido a gente fazer uma prática hipócrita, assim, né? Então, tem muitas reflexões que a gente pode fazer, esse tipo de reflexão, tá bom? Essa pessoa teve méritos, ela tem essa vida que ela possa aproveitar, então a gente, né, reconhece isso. Sei lá, tem várias coisas que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar que do mesmo jeito que a gente às vezes escorrega nos nossos karmas e repete coisas que a gente não queria repetir, a gente escorrega. Os outros também, né? A gente tem muitos aspectos comuns assim, que a gente pode reconhecer. E da mesma forma que a gente se sente, ou a gente sente que pessoas queridas, ou nós mesmos, né, merecemos a felicidade, esses seres também merecem, se a gente for pensar assim, né? Mas é uma boa coisa a gente recuar se a gente sentir que não está dando, né? Não tem como. Não faz sentido, né? Fazer uma prática hipócrita nesse sentido, assim. Então, o ingrediente indispensável para o amadurecimento espiritual é o cultivo da fortitude, poder, tolerância e paciência. É simplesmente impossível tornar-se iluminado sem ter desenvolvido esse tipo de capacidade. Assim como a bondade amorosa, como o insight, como o shamatha, a fortitude também é mais uma qualidade que precisa ser trazida para a prática. É parte do mosaico do despertar espiritual, sendo um desafio para a maioria de nós, embora você possa ser uma exceção. Assim como um mendigo ou uma pessoa necessitada é um apoio no cultivo da generosidade e da boa vontade, se não houver ninguém que precise de você, como é que você vai poder ser generoso, né? As pessoas que nos trazem adversidades são outro ingrediente indispensável para o despertar. Elas nos auxiliam a cultivar algo de que absolutamente precisamos: sabedoria, tolerância e a integração das duas. Nesse sentido específico, podemos até sentir gratidão. Não force isso rápido demais, ou será levado à hipocrisia, mas essa é, de fato, uma abordagem viável em algum momento. Se não for viável nesse meio tempo, e se por enquanto essa prática não for bem-vinda, simplesmente reconheça e deixe estar.
Alguém quer falar? O Raul abriu o microfone, você quer falar alguma coisa, Raul? Ai, desculpa, eu mandei no chat. Quando o inimigo sou eu mesma, quando o inimigo é você mesma, pode se questionar se realmente vê essa felicidade. Mesma coisa, Raul. É a mesma coisa. A gente, a bondade amorosa por nós mesmos, ela ela é indispensável para a gente seguir o caminho, né? O fato de a gente ter errado, de a gente ter feito coisas das quais a gente se arrepende, né? Isso é muito importante, assim, a gente reconhecer. Mas a gente reconhece, se arrepende, né? Refaz o voto de não repetir aquilo e segue. É assim que a gente precisa se tratar. A gente precisa tratar de, de abandonar a culpa com respeito a todos. E com respeito a nós, então, é aí que a gente pode realmente fazer alguma coisa, né? Quando a gente culpa o outro não necessariamente concorda contigo, né? Você pode achar que o outro estava muito errado, a pessoa pode não concordar contigo, não se arrepende, coisa nenhuma, mas a gente com a gente mesmo, se a gente nota que se a gente entende que a gente fez alguma coisa que contrariou o nosso coração, a gente tem todo o poder de se arrepender, né? E de fazer o voto de que da próxima vez aquilo não vai acontecer, né? E a gente vai se cercar de ferramentas para que isso aconteça, né? Então a gente tem muito mais poder sobre essas situações do que quando isso é com o outro. O que você acha? Nesse caso, eu nem considero uma culpa sobre algo específico, assim, até trouxe uma reflexão com o Wellington uma vez. É mais um sentido, parece que é uma crença limitante que foi bem enraizada, assim, uma criação, uma bagagem espírita, né, que considera a reencarnação, mas num sentido meio quem vem nessa vida e sofre porque provavelmente mandou mal na encarnação passada. Uhum. Então, não é necessariamente, putz, eu fiz isso há 2 anos, não sei, enfim, e agora eu estou colhendo os frutos. Às vezes eu tenho essa impressão, você sente em chama, tá, depois vou começar a metabávana, e é difícil materializar um sentimento de felicidade sensitivo mesmo e jogar isso na minha própria direção, sabe? E às vezes eu vejo que eu tenho muito isso enraizado, assim, tipo, putz, será que eu fui um cara muito ruim na vida passada e eu tenho que só entrar pra seita, assim, né? Tipo, aceita que dói menos e nessa vida é isso? Não necessariamente me livrar de uma culpa, de um acontecimento específico, mas eu sinto que eu tenho essa bagagem da criação por trás, assim, nesse pano de fundo. Uhum. Não sei se deu para explicar bem. Jane, eu posso falar uma coisa para ele? Com vocês, né? Eu, durante um bom tempo, eu estudei, frequentei casas espíritas, né? Estudei a doutrina e tudo. E eu sempre assistia palestras lá, maravilhosas. E numa dessas idas aos domingos, uma pessoa deu um depoimento a respeito de uma mãe que teve um filho absolutamente deformado, todo deformado, e, assim, um negócio extremamente traumático até de se ver. E houve um comentário a respeito disso, né? Puta, mas esse rapaz deve estar pagando um karma terrível. E aí o palestrante disse, olha, a gente não pode ver essas questões com essa visão determinística. Essa pessoa, esse rapaz, ele pode ter renascido nestas condições para ajudar a mãe ou o pai a superar questões passadas. Então, assim, aí eu vi que, assim,
qualquer julgamento que eu fizesse a respeito de qualquer condição seria inadequado. Porque sempre tem uma outra perspectiva. Entende, Raul? Entendo. E a doutrina espírita, ela é um tanto quanto determinística, porque quando ela foi desenvolvida, estava no auge do positivismo. Então, ciência, religião, filosofia, diferentemente do budismo. Então, o karma lá tem uma conotação diferente do karma aqui. Então, mas se você quiser depois conversar à parte, a gente conversa, tá bom? Legal, Eu acho Darcy. que você não precisa carregar isso não, viu? Eu acho que não é por aí não. É porque, assim, racionalmente falando, hoje eu tenho bagagem para racionalmente ver que isso não faz sentido, essa lógica determinista. Mas eu acho que quando é algo, né, que foi cultivado ao longo de muitos anos, ele sai do plano racional, né? Então, quando eu digo como lidar com isso, é mais isso. Como agora, pondo em ações, pondo em motivação, não sei, como materializar algum sentimento, como fazer de forma prática e objetiva para que a metabávana, né, não seja uma prática hipócrita, assim, que eu realmente sinta, não sei, assim como em vezes que eu estou pensando demais e sento e respiro e sinto algo, até isso também. Ô, Raul, pensa só numa coisa, você é um cara super afortunado, você está no lugar certo e no momento certo. Então, Raul, da mesma forma que não é só o Raul, todos nós aqui, a gente cultivou ao longo da nossa vida muitas coisas que não servem para nós. Uhum. Então, o primeiro ponto é ter a disposição de abandonar isso que não serve. O que não serve, não serve, se joga fora e acabou. E cultiva outras coisas, né? Então, o primeiro ponto é abrir mão do que não serve, né? Abrir mão. Outro ponto é você cultivar coisas que fazem agora sentido para você. Então, a visão do budismo com respeito às adversidades, ela é muito diferente. Ela é muito interessante. Então, o Lama Wallace deu um retiro há algumas semanas atrás sobre como lidar com as adversidades, que é exatamente o que você está dizendo, né? Tem muito a ver com o que você está dizendo. Então, no budismo também as coisas que a gente chama de negativas, as coisas que trazem sofrimento para nós, a gente também entende que é resultado kármico, né? Responde essa lei de causalidade, né? Mas o que você faz com esse resultado kármico é que importa. Então você pode trazer qualquer coisa que acontecer contigo para o caminho do Dharma. Então, o que a gente chamaria de adversidade passa a ser uma oportunidade de eu praticar alguma coisa, né? Isso é trazer a diversidade para o caminho espiritual. Então, o Lama deu um retiro esses tempos, aí, um mês passado, sobre esse tema. E a editora Bodhisattva acabou de lançar o livro do texto que ele ensinou nesse retiro, com um comentário do Gyatso Rinpoche. Então, isso é uma coisa prática, né, que a gente pode cultivar. Então, quando alguma coisa acontece de ruim com a gente, ruim entre aspas com a gente tem sempre a opção de fazer o que a gente sempre fez. Tentar fugir, tentar culpar alguém, tentar culpar a gente mesmo, tentar culpar o karma, tentar culpar alguma coisa, né? A gente pode fazer isso, continuar fazendo isso para sempre. Ou a gente pode pegar o que está acontecendo e pensar assim, o que eu posso cultivar agora a partir do que está acontecendo? Então, a gente pode cultivar paciência. E a paciência é uma palavra que a gente compreende mal. A gente compreende superficialmente essa qualidade da paciência. A paciência, ela tem uma forma mais profunda, que é a paciência de compreender a complexidade das coisas. E essa é uma paciência que, é para profissionais, assim, né? É para gente grande, porque
cultivar a paciência nesse sentido, de compreender a complexidade, significa que você entender tudo que está em jogo numa determinada situação, tudo que está em jogo, né? Não dá para culpar ninguém quando você entende a complexidade das coisas, né? Você entende que tem uma lei de causalidade operando que a gente não enxerga completamente, né? Tem as pessoas respondendo aos karmas que a gente também não consegue enxergar completamente. Então, esse tipo de paciência é uma qualidade muito importante de se cultivar. E se tudo estiver sempre correndo bem, a gente não vai ter chance de cultivar isso. É um pouco o que o Lama está falando nesse trecho do livro aqui. As pessoas difíceis, que a gente chama de inimigos, elas vão nos ajudar a cultivar essas qualidades, né? Isso não é fazer a lei do contente, sabe? Fazer a lei do... não é jogo do contente, né? Assim, que bom que você está me enchendo o saco. Que maravilhoso ter você na minha vida, porque agora eu vou poder cultivar não sei o quê. Não é fazer o jogo do contente, é fato. Porque, gente, eu tenho essa prática de contemplar os 8 pensamentos transformadamente faz muito tempo, né? E de estudar todos os professores que falam sobre os 8 pensamentos, né? E cada vez eu vou descobrindo umas coisas mais, assim, interessantes, né? Então, os 8 pensamentos falam dessas pessoas. Das pessoas, primeiro de todas as pessoas, né? De uma forma geral. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou pensar em minha pessoa como a mais insignificante entre elas. Quer dizer, as pessoas com que a gente está, no momento que a gente está com elas, a gente deveria dar toda a nossa atenção para elas, né? E estar realmente presente com elas. Elas são muito importantes. Elas que vão elas são o motivo da gente praticar. Né? A motivação da bodhicitta não tem sentido se não forem os outros seres, né? Depois a gente vai pensar nas pessoas que têm natureza perversa. Sarah Winter, por exemplo, que é o Darcy trouxe exemplo aqui. Vou aprender a prezar os seres que têm natureza perversa como se tivesse encontrado um tesouro precioso. Porque não é sempre que a gente encontra pessoas assim. E essas pessoas que têm natureza perversa, que nos irritam profundamente, que despertam ódio, despertam desprezo, ou sei lá, fazem a gente perder a fé na humanidade. Sei bem o que elas despertam? Elas estão despertando alguma coisa que a gente precisa transformar em nós mesmos. Que não surgiria, não fosse essas pessoas. É como se elas estivessem apertando um botão que a gente não sabe onde fica. Então, são valiosas mesmo. Não é... A gente pode olhar os 8 mais e falar, isso é coisa de doido, né? Imagina. Faz o menor sentido. Como assim? Né? Mas o problema é esse, a gente não tem consciência desses nossos pontos. A gente precisa desses seres que têm natureza perversa, aquele com quem eu ajudei e me maltratou, aquele que tem inveja e me maltratou, não sei bem por quê. A gente precisa dessas pessoas para mostrar para a gente onde é que está essa nossa possibilidade de transformação. Onde a gente vai tropeçar em algum momento no nosso caminho, né? Então, esses ensinamentos de treinamento da mente, eles são preciosos. E é isso que a gente precisa cultivar. Quando a gente descobre que tem coisas que não ajudam, tipo essa postura do Raul, que o Raul trouxe, né, que ele sente que ele tem essa tendência, né? Claramente não ajuda. Claramente não ajuda. Para onde isso vai? Onde que isso pode levar, né? Que benefício pode trazer para ele e para as pessoas em volta dele? Então, beleza, vamos abandonar. E agora eu vou te cultivar o quê? Então, quando todos esses sofrimentos que eu acho que eu vim aqui para essa vida, para viver esses sofrimentos, né? E que daí envolve as pessoas que estão em volta de nós, eu não acho bem exatamente do jeito que o Darcy contou essa história da criança doente que veio só para ajudar os outros. Isso não, para mim, não, porque vai depender do que vai acontecer com os outros, né? Certamente o karma toca o outro. Agora, se o fato de ter uma criança super doente vai ajudar ou não vai ajudar o pai e a mãe, não depende da criança, depende do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe podem se revoltar completamente, matar a criança, pode acontecer de tudo. Só vai ajudar realmente se eles tiverem essa atitude frente à adversidade. Ter um filho muito doente e aquilo ser transformador para eles. Mas vai depender deles, né? Como depende de cada um de nós. Quando a gente está numa situação
enroscada, assim, né? Numa rede, com pessoas com quem a gente está conectado, que sofrem, ou que aprontam, ou que... Se aquilo vai ter um impacto positivo ou negativo para mim, depende de mim, não depende da pessoa, né? Depende se eu vou ter recurso interno para trazer aquilo para o meu caminho espiritual e aquilo representar desenvolvimento espiritual para mim, né? Então, não tem nada que determina isso, né? O que determina se aquilo vai ser trazido para o meu caminho e aquilo vai gerar, vai me ajudar, vai me dar oportunidade de praticar alguma coisa ou não, depende de mim. Depende dos recursos que eu tenho, não depende do que o outro faz. Por isso que não adianta a gente sair por aí aprontando com os outros só para dar lição nos outros, né? Vou te dar uma oportunidade de você praticar paciência. Não vale. Depende da pessoa, né? A gente não precisa sair por aí, né? Não pode estar, você vai brotaria compaixão, obviamente. Brotaria compaixão. Não, e para nós pode ser que não brote compaixão, exatamente, né? Vamos supor, a gente pode ser que enfrente uma situação muito difícil que a gente acha que não merecia, que é muito difícil. E talvez não seja compaixão que a gente vai precisar praticar no primeiro momento, talvez seja paciência, talvez seja sabedoria, talvez seja humildade, né? Talvez seja baixar a bola. Muitas coisas. Às vezes pode acontecer uma coisa que a gente fala, nossa, mas como isso poderia acontecer comigo? Então, a primeira coisa que a gente vai, acho que ter a oportunidade de praticar é a humildade, né? Bom, comigo, porque pode acontecer com qualquer um. Eu sou o quê? Sou qualquer um, né? Então, pode acontecer comigo, óbvio. Então, tem muitas coisas que a gente pode praticar. Aí, por fim, quando a gente vê que não é só com a gente, que é com o outro, e aí pode brotar compaixão, com certeza, né? Então, tem muitas possibilidades. Agora a gente precisa levar isso tudo a sério, né? O Geshe falou muito sobre arrogância, exatamente. O Geshe Pende falou muito sobre arrogância nos ensinamentos que ele deu sobre os 8 versos. A arrogância é duro. A arrogância tem muitas coisas, né? Tem esse tipo, porque comigo? Eu tenho direito de ter raiva. Ou então essa superioridade, né? Com as pessoas que estão aprontando, com essas pessoas que têm uma mente completamente torta. Como é que é possível essa pessoa ser? Foi o que o Geshe falou. Se a gente tivesse debaixo da pele daquela pessoa, tivesse tido a história daquela pessoa, vivesse no lugar que aquela pessoa vive, a gente faria exatamente a mesma coisa, né? Então, tem muitas coisas para a gente trabalhar. Ele falou da arrogância, acho que em todos os versos ele falava da arrogância, porque é uma condição básica para a gente fazer qualquer trabalho, né? Para a gente aprofundar qualquer tipo de reflexão no caminho espiritual, né? Vamos seguir mais um pouquinho? A Adriele, acho que queria falar alguma coisa, né, Adri? Você tinha aberto seu microfone. Mas aí, enfim, acho que foi durante a conversa foi até respondendo, assim, mas eu estava pensando nessa relação entre que ele fala, o Alan Wallace escreve sobre hipocrisia, né? Mas aí quando a gente pega as 10 ações não virtuosas, a gente vê lá a heresia. Então, qual a possível relação aí dessas duas coisas, né? Heresia e hipocrisia, né? Dentro dessa prática. Heresia acho que é um pouco mais complicado do que isso, né? Mas heresia seria você sustentar uma visão errada, né? Uma visão de mundo errada. Intencionalmente, assim, né? Então, por exemplo, você sustentar uma visão de mundo que acha que bem feito, que essas pessoas têm que se ferrar. E isso é como se fosse uma visão de mundo, isso, né? Visões de mundo que são contrárias ao Dharma, né? Agora, a gente faz as coisas por ignorância, por delusão mesmo, né? No fundo, não é que a gente acredita mesmo. Se a gente acreditar, a gente tem um problema, né? Mesmo, né? De heresia, vamos dizer, né? Mas não é isso, assim, que a gente acredita no fundo, né? A gente não sabe direito como lidar, a gente não tem sabedoria suficiente, né? Para que nos permita ver a profundidade do sofrimento, né? Quanto que o samsara é profundo e é vasto, né? E a gente sempre tem
alguma coisa para defender, alguma ideia para defender, a gente tem um senso de superioridade também, né? Então, tem muitas coisas que atrapalham. Agora, a hipocrisia é a gente fazer de conta que está sentindo compaixão mesmo, só porque é praticante, sabe? Essa coisa da identidade do praticante. Quando, no fundo, a gente está querendo matar a pessoa, na verdade. Mas, como eu sou praticante, eu não posso matar. Então, não posso ter raiva da pessoa, né? A gente precisa olhar para a raiva, a gente precisa... Isso tem a ver com a coisa da arrogância que o Queixin lá falou, né? Da arrogância e da falta de sinceridade, né? Que ele fala. De a gente poder... Porque ele fala... acho que foi o Gaspard que falou, que não faz nenhum sentido a gente esconder essas coisas da gente mesmo, né? Porque é como se você fosse no médico e não falasse o que está doendo pro médico. Você tá... E o Shagdu Rinpoche também ele fala isso, sabe? Ele fala no livro do Nondro, ele fala sobre quando ele fala sobre o karma, né? Que a gente deveria agora, nessa condição nossa, expor as nossas negatividades. Porque agora a gente tem a chance de purificar essas negatividades, né? Então, e se a gente não tiver coragem de expor as nossas negatividades, que sentido isso faz, né? Porque agora que a gente tem o Dharma, a gente tem uma sanga, a gente tem mestres, a gente tem uma condição, tem um corpo humano, tem uma vida humana preciosa, a gente tem todas as condições de purificar essas negatividades. Então, como que a gente não vai procurar elas, né? E daí os 8 versos, essas pessoas todas que ficam apontando as negatividades para a gente, elas são preciosas por causa disso. A gente pode não enxergar, né? Então, por que a gente não consegue, às vezes, perdoar outra pessoa? O que impede a gente de perdoar o outro por alguma coisa que ele fez de absurdo, né? Pode ser falta de sabedoria nossa, né? De enxergar, falta de sabedoria profunda, assim, porque a gente não consegue enxergar a trama kármica toda. Às vezes a gente lê essas histórias do Buda, né? Quando o Buda encontrava 3 pessoas lá fazendo não sei o que lá. Aí o Buda sabia falar, você foi filho dessa pessoa, essa pessoa fez não sei o que lá, e por isso, aquilo. Ele enxerga como se fosse tudo muito claro, né? A gente não tem isso. Então é como se a gente tivesse uma visão muito limitada no tempo, né? Das relações. E como nesta vida a gente é super legal, né? A gente não consegue imaginar que no passado pode ser que a gente não fosse tão super legal assim, né? Pode ser que a gente tenha aprontado muito no passado. Certamente a gente já aprontou muito. Mas a gente também não enxerga isso, né? Então a gente fica tentando tirar conclusões e ter muitas certezas, mas o fato é que a gente tem uma visão muito limitada no tempo e no espaço, né? E que não vai mudar tão cedo, mas pelo menos se a gente lembrar disso, que a gente não está enxergando o quadro inteiro, a gente está enxergando só um pedacinho, assim, né? Talvez isso nos dê uma acalmada, né? Sansara tá pegando, cara. Sansara tá brabeira. Então é agora ou nunca, né? O Lama fala que é maravilhoso, porque o Sansara não tá dando a menor chance de a gente acreditar nele, né? Se a gente não vai, bom, não tem como. Lógico, cada vez que eu ouço o jornal, não dá mesmo, não dá mesmo, não dá. Não dá para acreditar nisso, não dá para postar nem meia ficha mais no Sansara. Ótimo! Para nós aqui, ótimo, né? Agora, para quem não tem um Dharma, né? Nem que seja o Dharma do Buda, mas um Dharma, é desesperador, porque a única coisa, né, que existe para essas pessoas está afundando, né? Então é muito triste. Vamos seguir mais um pouquinho? Bueno, então ele vai falar nesse sentido específico. Então, quando essas pessoas ajudam a gente a cultivar algo de que absolutamente precisamos, sabedoria, tolerância, a integração das duas coisas, né? Nesse sentido específico, podemos até sentir gratidão. Não force isso rápido demais ou será levado à hipocrisia, mas essa é de fato uma abordagem viável em algum momento.
Se não for viável nesse meio tempo, se por enquanto essa prática não for bem-vinda, simplesmente reconheça e deixe estar. No cultivo da bondade amorosa, podemos encontrar alguns nós remanescentes. Pessoas, comunidades ou situações em que simplesmente não somos capazes de sentir bondade amorosa. Parte da mente pode dizer, sinto muito, mas eles merecem. Pensamos possivelmente no mal que nos infligiram, ou no dano que causaram a outra pessoa, ou talvez que são simplesmente desagradáveis, cruéis, maldosos ou insuportáveis. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que vem à mente é um simples comentário que eu vi uma vez, um comentário muito poderoso considerando o seu contexto. Tenzin Chedak era o médico pessoal do Dalai Lama no Tibete, no final dos anos 50. Ele era um monge e um excelente médico e curador. Quando o Dalai Lama fugiu do Tibete, esse homem foi capturado pelos comunistas chineses. E por cerca de 18 anos, ele esteve preso em um campo de concentração, era torturado e recebia comida de porco como refeição. Com a morte de Mao Tse-tung, eles finalmente o libertaram. Em pouco tempo, ele escapou do Tibete, conseguiu se juntar ao Dalai Lama e imediatamente voltou a ser seu médico pessoal. O comentário de Tenzin Chedak, que achei impressionante e eu simplesmente acredito nele, foi que durante aqueles 18 anos ele nunca nutriu hostilidade, raiva ou ódio contra os chineses. Quando às vezes sentia alguma raiva ou se estivesse sentindo raiva e ressentimento por toda a vida, isso seria justificável? De uma perspectiva puramente mundana, claro que seria. Ele não havia feito nada contra essas pessoas. E elas o torturaram por 18 anos, porque ele teve a audácia de assinar um documento declarando que o Tibete não fazia parte da China. Se isso não é raiva justificável, eu não sei o que seria. Mas se você dissesse isso a ele, esse monge acharia tolice. O que isso significa? Existe um câncer justificável? Existe AIDS justificável? Existem tumores cerebrais justificáveis? Essas são doenças. O ódio é uma doença, uma aflição, e nos faz sentir dor. Existem técnicas de insight que são respostas extremamente úteis ao ódio. São antídotos para uma doença. A maioria desses antídotos envolve o uso de sabedoria para apoiar a compaixão. Quando a compaixão ou a bondade amorosa se lançam à frente e encontram obstáculos, é preciso discernimento para atravessar essas barreiras. Para uma pessoa que cultiva a sabedoria, Buddhaghosa sugere que a prática de insight aplicada a objetos de hostilidade pode ser eficaz na remoção das barreiras. Uma dessas técnicas é focar em uma pessoa que desperta uma reação de raiva ou ódio. Pode ser uma pessoa que deseja mal ou fez algum mal a você no passado. Buddhaghosa salienta que à medida que você sucumbe ao ódio, está infligindo danos a si mesmo. Você pode ou não conseguir ferir a outra pessoa, mas assim que a hostilidade surge na mente, você já está se prejudicando. E, de certo modo, está cumprindo a tarefa do inimigo. É bizarro, mas é verdade. Então, concentre-se nisso. Meu, raiva é uma bicha desgraçada mesmo, né? Porque é como se a gente estivesse se furando o olho e achando que tem o direito de se furar o olho. Porque, não sei por que a raiva tem esse poder, né? Essa raiva justificada. É muito incrível. Mas se a gente lembrar que a primeira pessoa que passa mal é a gente mesmo, pode ajudar, né? A hostilidade ou o ódio surgem de maneira obsessiva. Eles se concentram compulsivamente nas qualidades negativas ou no comportamento negativo de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Nós não percebemos como nos sentimos tomados por essa aflição. Buddhaghosa sugere que olhemos para a maneira como nos sentimos. Como que isso nos afeta? Recentemente, os médicos têm falado com frequência cada vez maior sobre os efeitos puramente fisiológicos do ódio e da raiva, sejam eles reprimidos ou expressos. Todos são prejudiciais. É uma boa maneira de destruir o seu coração, sem falar no que acontece com sono, digestão, bem-estar mental. É apenas uma aflição. Então, se não for avassaladora, basta aplicar esse reconhecimento e observá-la. Voltamos novamente a William James. Aquilo em que você presta atenção se torna real para você. Quando a raiva surgir, note. Há uma aflição. Quando o ódio surgir, note. Há uma aflição. Basta reconhecê-la. Isso já começará a enfraquecê-la. O ponto não é suprimir. Trata-se de se desengajar dela. Essa é uma resposta. O ódio tende a simplificar e a transformar os seus objetos em desenhos animados.
O ódio muito raramente ou nunca diz respeito a uma pessoa real, com todas as suas complexidades. O ódio não está interessado nas muitas facetas do seu objeto, em toda a história contextualizada de uma família, de um ambiente. Para combatê-lo, uma possibilidade é voltar a atenção para uma pessoa em relação à qual sentimos ódio, examinando se há algo além de qualidades negativas. Existe algum vislumbre de alguma luz? Concentre-se nisso. Permaneça presente e comece a abrir a experiência. É como uma fissura em uma rocha. Procure acessar a pessoa e se conectar a ela, não a um desenho animado. Outra maneira de aplicar sabedoria é trazer consciência ao modo de focalizarmos o ressentimento em um determinado episódio. Em tal e tal data, em tal e tal lugar, essa pessoa fez isso. Sempre que nos lembramos dessa pessoa, esse episódio vem à mente. Ou talvez a mente, com toda a sua inteligência, se dedique a lembrar de outros episódios do mesmo tipo. Sabemos que a pessoa agiu de determinada maneira no passado, assim extrapolamos as mesmas qualidades ou comportamentos para o presente e para o futuro, até termos uma bolha homogênea de aversão, baseada em um único episódio, ou talvez em uma série de episódios. O Dagosta simplesmente chama a nossa atenção de volta à nossa própria existência. E o que encontramos em nossas próprias vidas, por exemplo, através da prática de shamatha, é que estamos constantemente em um estado de fluxo. Em um momento, nosso coração está aberto, 15 minutos depois, estamos enredados em alguma mesquinhez sem importância, em um estado mental totalmente diferente. Você se pergunta como que essas duas atitudes podem ser vizinhas? Mas elas podem se transformar rapidamente. Aquela pequena mesquinhez fica envergonhada e vai embora. E dessa forma a mente se torna saudável novamente. Em seguida surge outra coisa. Todo um fluxo de situações está continuamente surgindo. Às vezes é tão virtuoso, às vezes virtuoso, às vezes é não virtuoso, às vezes virtuoso, mas a hostilidade não enxerga esse fluxo. A hostilidade se prende a um episódio ou alguma faceta da disposição de uma pessoa e assim extrapola. Essa pessoa é assim. Eu sei disso pela minha própria experiência. Certa vez discordei fortemente de uma determinada pessoa. Por incrível que pareça, nunca nos encontramos pessoalmente, mas ele me atacou de uma maneira particularmente desagradável. Eu era bastante sensível na época e doeu muito. Esse sentimento bem difícil surgiu e desapareceu. Provavelmente eu nunca encontrarei essa pessoa, mas sempre que vejo uma foto ou ouço seu nome, esse episódio me vem à mente, porque é tudo que tenho para trabalhar. Não sei se ele tem namorada, não sei se os pais dele estão vivos, se ele fosse realmente tão uma pessoa quanto me parece, seus pais o teriam abandonado sobre uma rocha ao nascer e teriam se esquecido dele. Mas, de alguma forma, ele sobreviveu. Portanto, deve haver algo mais ali do que eu sou capaz de enxergar. Esse é um caso clássico. Eu não conheço essa pessoa. Tudo que tenho sobre ele é um curto desenho animado. Estou absolutamente certo de que agora não há nenhum referente à noção que tenho dessa pessoa. Eu tenho uma ideia, mas não há nada que corresponda à minha ideia. Tudo que estou fazendo é criar uma pequena pilha de lixo no meu coração, o que é uma perda de tempo, na melhor das hipóteses. Isso é super legal, né? O Lama fala disso. Ele fala que sempre que a gente tem uma história, né, com as pessoas famosas da nossa vida, assim, é como se aquilo tivesse congelado. Né? A gente dá uma congelada no tempo e lembra daquela situação. Aí o Tenzin Wangyal, muito engraçadamente, nesse retiro da semana passada, ele falou assim que a gente tem essas histórias, né, de dor. Essas histórias que a gente passou mal, que alguém pisou na bola com a gente, que fez alguma coisa. Então a gente tem essas histórias lá, a história original. Cada vez que a gente conta, a gente cria uma cópia da história. Cada vez que a gente lembra da história, a gente cria outra cópia. Até uma hora que a gente tem 1 milhão de cópias daquela história. Só que elas foram sendo editadas também, né, ao longo do tempo. Até uma hora que a gente não sabe mais qual que é a original da história, né? De tanta cópia que a gente criou daquela história. Mas de qualquer jeito, seja lá editada, não editada, cópia original, não importa, elas estão contra a lei da impermanência, né? É como se essas histórias elas ficassem congeladas no tempo, assim. E a gente acha que aquilo ainda é verdade. Né? Então, o Lama está dizendo nesse trecho aí que aquela pessoa que ele morreu de raiva no passado, ela possivelmente nem existe, aquela pessoa não existe mais. Com certeza. Né? A pessoa já se transformou
já passou por muitas coisas, talvez tenha piorado até, mas o fato é que não existe mais, aquela pessoa não existe mais, né? Então, sempre que a gente tem uma história de uns relacionamentos que a gente sofre por causa delas, a gente está cometendo esse erro, né? Tá faltando essa sabedoria pra gente, a gente entender que aquilo não existe mais. Aquela história não existe mais, né? E a gente pode soltar. A gente pode largar dela, né? Porque aquela pessoa não existe mais. Você já não é mais aquela pessoa também. Então, isso é uma pegadinha que a gente pode equilibrar. Você sabe que eu cheguei a falar isso lá no SEB uma vez, e eu acho que é bacana, que ilustra bem assim, sabe? Eu vivi isso muitos anos da minha vida, né? Aí você dá um golinho d'água aí. Como eu trabalhava em RH, todo ano tinha o recadastramento, sabe? Então, os aposentados iam lá na reitoria e eles faziam o recadastramento. Então, eram 3 meses assim que eles tinham que ir lá fazer o recadastramento. E aí eu dava atenção, né, para eles. Hoje eu estou na condição de aposentada, mas eu vivi isso minha vida inteira. E aí eu dava atenção para eles, gente que eu tinha trabalhado junto e tal, e eles iam com a mesma história, todo ano. Eles chegavam lá uma vez por ano e diziam assim, ó, eu só venho aqui porque eu sou obrigado. Né? E aí contava a mesma história todo ano, né? E aí foi interessante porque ao longo de 20 anos eu fui reparando, de 30 anos se passaram, e assim, ó, as pessoas que eles tinham mágoa já tinham morrido, né? As sessões que eles falavam que tinham ferido a vida deles, não existia mais no organograma, sabe? Eu era chefe da sessão tal, a sessão não existia mais. Lá no prédio da Praça da Sé, o prédio também não existia mais. O prédio já tinha sido derrubado, sabe? Então, e a pessoa passou 30 anos aposentado, e aí foi interessante porque aquelas pessoas, eu era muito novinha quando eu cheguei, então eu fiz parte, eu consegui enxergar, e eles muito velhos, então eu consegui enxergar, mas agora eu não estou mais lá, né? Então eu fiz parte dessa transição, né? Então eu percebia que eles iam perder a história, porque agora tem um monte de gente lá que não viveu, então as pessoas chegam lá e eles não sabem mais quem que são essas pessoas, e essas histórias se perderam, né? E essas pessoas continuaram com raiva das mesmas coisas. Olha, eu só venho aqui porque eu sou obrigado. Porque isso aqui me magoou muito na vida, sabe? Essa sessão não me deu nada. Isso aqui não deve nada para mim. E elas chegavam lá com a mesma mágoa, falando as mesmas coisas. E eu olhei isso tudo e eu pensava assim, nossa, né? Essas coisas ainda não estavam na minha vida. Mas eu olhava com uma certa observação, de ver como que, olha, por que você não deixa disso? Né? Não existe mais o prédio, a sessão não existe mais, ela morreu, viu? Você sabia que a Ana morreu? Você sabia? Ela não... Ah, mas para mim ela nunca vai morrer, porque a pessoa... Então, você percebia que a pessoa se entrava numa grade que era só dela, a grade, era só ela soltar aquela história do macaquinho, sabe? Do docinho, era só ela soltar a grade que não existia mais aquilo. Então, você falando tudo isso, eu achei que era uma história bacana para ilustrar, assim, que eu vi ao longo da minha vida toda. É super triste você ver as pessoas assim. O Cleiton me perguntou como é que faz para ajudar outras pessoas. Eu sempre acho que a gente precisa começar a pensar primeiro na gente, né? Como é que isso acontece com a gente? Porque é o que a gente pode fazer, efetivamente. Agora, como ajudar o outro, o Tenzin Yoga estava falando que quando a mente tem uma coisa melhor para fazer, ela larga essas histórias, né? Porque ela tem coisa melhor para fazer. Então, às vezes é melhor, talvez seja o caso de ajudar essa pessoa a pensar em coisas mais legais. Não de ficar batendo naquela, de ficar contrapondo aquilo, né? Mas de dar outros assuntos, assim, para a pessoa se ocupar, né? Em vez dela ficar pensando naquilo. Aí, quem sabe um dia você consegue mostrar que aquilo já não é mais daquele jeito, na verdade, né? Muita coisa mudou, aquela pessoa já não é mais daquele jeito, né? Tem uma hora que a pessoa se dá conta. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre o pai dela, que está velhinho e tudo mais, e ela estava contando como que a situação da família dela se transformou, né? Porque o pai agora está velho. Aqui na minha casa também a gente teve esse exemplo, sabe? Meu pai aprontou para burro com a gente. Mas para burro.
tem uma hora que ele era um velhinho, sabe? Não tinha nem como mais brigar com ele, porque aquele pentelho que incomodava todo mundo não existia mais. Tinha um velhinho doente, precisando de ajuda. Era isso que era meu pai, nos últimos anos da vida dele, né? Não dava nem para brigar com ele mais. Então tem uma hora que as coisas não tem mais nem como você ficar tentando fazer de conta que é horrível mesmo, né? Então, às vezes, a gente tem paciência de esperar esse tempo acontecer, né? Isso acontecer, para a pessoa se dar conta, né? Fala, Valminha. Não, então, você antes estava falando que às vezes a gente vê a paciência de uma maneira equivocada, errônea. Eu não sei qual foi a palavra que você usou, né? E aí eu me lembrei que eu estou lendo aquele livro, o Karma, né? E aí eu achei que era pertinente porque ele fala uma hora assim, né? Que o Shantideva falou que a paciência é uma das virtudes mais importantes de serem cultivadas, e ele chega a falar que mais do que a compaixão e o amor, porque se você tem paciência, a compaixão e o amor Ai, Valminha, congelou. Eita, eu estava falando justamente do Shantideva, na verdade. Essa definição de paciência, de um tipo de paciência como compreensão da complexidade, é do Shantideva. Shantideva tem um capítulo só de paciência, que vem antes dos outros, né? Ah, ela... Valminha, você caiu? Ah, é tão legal que ela estava falando. Ai, que pena. Eu acho que na semana que vem a gente não tem prática, na verdade, né? Por causa do retiro do lama. Não é isso? As práticas do CEP estão suspensas, né? Então, na outra semana, até quando, hein, Lana? Você lembra? Porque... Roger? É dia 30. Oi, fala, amore, fala. Voltou. Eu voltei, né? Vocês chegaram a ouvir alguma coisa que eu falei? A gente ouviu que a paciência era mais importante do que o amor e a compaixão, porque quando a paciência está presente, parou. Então, porque quando a paciência está presente, né, palavras do Shantideva, a compaixão e o amor surgem naturalmente. Aí ele fala assim, a paciência não significa que lidamos com as coisas devagar, mas quando as coisas saem erradas, não nos sentimos derrotados. E eu achei interessante porque às vezes a gente vê a paciência de uma maneira assim como se fosse uma coisa chata, né? Sei lá. Uhum. Normalmente a gente tem uma visão superficial de paciência. É realmente uma virtude super importante, né? Tem um capítulo inteirinho do Shantideva no Bodhicharyavatara que é lindo de morrer. Eu tenho uma... Estava falando agora, enquanto você estava desaparecida aí, estava falando que a gente, na próxima semana, a gente não tem prática, né? Por causa do retiro do lama. Mas depois, eu posso trazer um estudo pequeno que eu fiz quando eu estava fazendo um estudo dos 8 versos lá no Tibet House. Eu separei um capítulo sobre paciência, uns trechos do Shantideva sobre paciência. Eu posso trazer na próxima prática nossa, para falar sobre isso, que é muito legal. Para mim, aquilo fez muita diferença, sabe? Entender isso, né? Que a paciência... A gente acha que a paciência é tolerar. É uma parte da paciência, né? Uma parte da paciência é tolerância mesmo, né? Um dos aspectos da paciência. Que nem o Bespedi também estava falando, né? Tolerância não só de não responder externamente, mas não responder internamente, né? Então, não adianta nada, já é melhor também, não responder externamente, mas não responder internamente também. Não adianta ficar implodindo de raiva, né? Então, é não se perturbar mesmo, né? Depois tem a coisa de você não querer retaliar. Mas a mais impressionante é a coisa da complexidade, a paciência de entender a complexidade das situações, sempre. Né? Vamos fazer isso. Na próxima prática eu trago esse textinho, esse trecho do Shantideva. Fala, Van. Às vezes eu me questiono, assim, quando eu estou em situações que eu me sinto apegada a alguma situação de raiva, que eu estou dando bastante concretude.
que é que está acontecendo na minha mente que não me deixa soltar? Por que eu não consigo soltar? Eu estou reconhecendo, eu estou vendo, eu estou buscando o Dharma como referência e não solta. Aí, não sei, eu acho que é um pouco a defesa do ego, o autocentramento, de querer ter certeza, eu tenho razão. Será que é por aí? Com certeza. Por que é difícil certeza. soltar? É, muito difícil. A raiva tem uma energia muito poderosa, assim, né? Mas eu acho que a pior parte da raiva é que ela se justifica. Assim, ela se justifica, Como se tivesse direito de sentir raiva. Assim. Tenho razão, você está errado, eu estou certa. Olha, eu acho que assim, a raiva realmente é uma grande professora, né? Mas tem muitos aspectos. Mas tem um aspecto de a gente não entender a situação do outro, né? De não conseguir entender, não conseguir compreender que o outro tá também lá se lascando com os karmas dele lá, né? Tentando fazer o que é possível. Mas a gente, com certeza, tem a ver com autocentramento. Certamente tem a ver com autocentramento, né? Por isso que a raiva é um veneno raiz, né? Por isso que ela é mais difícil de tirar, assim, né? De resolver. Mas, Vânia, pratica os 8 versos, assiste de novo, estuda, porque assim, os 8 versos, eles lidam com a base mesmo, né? Eles vão bater no autocentramento, na mente que reifica tudo, né? Na visão contrária da vacuidade. Os 8 versos vão quebrar pela raiz, assim, sem ir direto na pessoa, na situação, né? Fala, Valminha. Então, essa coisa que o Shantideva fala, que realizar a paciência é não se sentir derrotado, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Vânia falou, porque de alguma maneira, às vezes a gente se deixa levar pela raiva para vencer algo, né? Exatamente. Por isso que tem aquela coisa de aceitar a derrota, né? Desculpa, eu tô falando dos 8 versos toda hora, porque eu acho que ele é um ensinamento completo, é impressionante mesmo. Porque o verso que fala sobre inveja, né? Quando os outros, por inveja, maltratarem minha pessoa, insultarem ou caluniarem, eu vou aprender a aceitar a derrota e oferecer vitória, né? O que é aceitar a derrota? Né? É tipo assim, a derrota aonde? No Sansara? E a vitória aonde? No Sansara? O que interessa isso pra gente? Né? Então, tipo assim, a gente tem uma hora que a gente tem que assim, falar, meu, não quero mais brincar disso mesmo, porque é no Sansara, não é? A derrota e a vitória, não tá acontecendo no Sansara? Por que a gente quer fazer esse jogo ainda? Né? Tô falando pra mim mesmo, viu? Jane, por que você quer fazer esse jogo ainda? Tô olhando pra mim na câmera falando, por que você quer fazer esse jogo ainda? Meu, porque na verdade, quando a gente lembra que essa sensação de ganhar e perder é do Sansara, pode ajudar também. Falar, meu, que se dane, eu não quero mais brincar dessa palhaçada de Sansara, meu. Não é mais esse meu ponto. Pode ajudar, né? Gê. Oi, Cris. Cris. Só uma coisa rapidinho que me veio aqui, que também fala um pouquinho dessa paisagem, né? Da gente parar um pouco e olhar em que paisagem a gente está nesse momento, né? A gente traz a paisagem naquele momento. E aí, uma vez aconteceu comigo uma coisa muito engraçada, até porque, se não fosse trágica, eu tive no trabalho, né? Uma pessoa que eu trabalhei com ela no lugar anterior, né? Enfim, eu era assistente dela, e aí eu fui para outra produtora e ela, depois de um tempo, foi também. Só que chegou lá, eu já tinha outra função, enfim. E aí vem o ego, né? Porque nessa outra eu tinha uma função de coordenação, aí chega ela, e só que ela começa a me passar trabalhos dela como se eu ainda fosse assistente dela. Resultado, um dia eu falei uma coisa que ela não gostou, ela entrou na minha sala aos berros, foi assim, um acontecimento. Bom, passou essa história, ela saiu da produtora, aí depois de um tempo eu encontro ela, estou no Hortifruti, no Rio, aí eu olho ela vindo assim no corredor, e aí eu abri um sorriso para ela. E aí ela olhou, ela simplesmente desviou o olhar e passou adiante, como se não me conhecesse.
Nossa, Aí eu me lembrei, eu falei, caraca, Aí eu lembrei do que tinha acontecido, mas naquela hora eu esqueci totalmente. É realmente a paisagem, né? Que a gente traz aquilo. Ela estava vindo de um lugar, numa outra situação, e de repente não esperava me encontrar, mas ela conseguiu, né, se teletransportar para a bolha. É uma loucura. Que coisa, né? Muito louco. A Larissa lembrou uma fala da Lola, bem engraçada. O problema de você ganhar uma corrida de rato é que você ainda é um rato, né? E o Darcy falou, e ainda por cima é um rato orgulhoso. Agora, ganhei! É muito engraçado, né? Mas a gente tem que usar todas essas coisas, assim, né? Pra, na hora que o bicho pega, aquilo perder um pouco o poder, né? Tipo, não sei, o Lama Santa explicava os 8 versos também, como se fosse um avô jogando futebol com o neto, né? Ele conseguia explicar os 8 versos inteiros, assim, com essas metáforas do avô jogando futebol com o neto, né? Então, sei lá, a gente se colocar nessa posição de quem não tá ali mais para brincar, de ganhar, de perder, ou de quem tá certo, quem tá errado. A gente tá querendo se iluminar, a gente não quer mais brincar disso, a gente quer virar Buda. E às vezes, quando eu me pego puta com alguma coisa, eu falo assim, meu, que chance que eu tenho de ser Buda, né? Se eu me irrito com essa pessoa. Que chance que eu tenho, imagina, né? Eu tenho que ultrapassar isso, porque, né, se eu quiser mesmo ser Buda, né, eu vou ter que dar um jeito nessa palhaçada aqui, né? Então, acho que a gente tem que se fortalecendo nesse sentido, sabe? Porque eu acho que também é uma pegadinha, é que a gente não vai resolver a coisa no Sansara, não é? Porque acho que uma das coisas que atrapalha a gente é isso também. A gente acha que a gente tem que resolver as tretas todas no Sansara, né? Talvez não dê. Talvez a pessoa nunca, essa amiga da crise aí, essa chefe da crise, essa pessoa nunca vai desculpar a crise, vai ser uma treta para sempre, né? Mas a gente não precisa resolver as coisas nesse nível, né, de ganhar, perder, de preocupações mundanas. A gente pode pular de fase, né? Mas acho que a gente não confia nisso. A gente quer resolver a coisa dentro do jogo, assim. Mas as daqueles podem roubar a bola e sair correndo e acabar com o jogo, simplesmente, né? Pra quê? Acho que isso também é uma coisa interessante de pensar. Quando o jogo tá muito complicado, o Lama Santa me ligava. Quando o jogo tá muito complicado, você pega a bola e sai correndo. Acabou o jogo. Não precisa mais ganhar. Ninguém precisa ganhar, ninguém precisa chorar porque perdeu. Você rouba a bola, você sai correndo. Né? Outras inteligências, assim, das daquines, né? De mudar completamente a perspectiva das coisas, né? Pode ajudar também. Amores, vamos encerrar? Isso é uma possibilidade. Então, ó, semana que vem a gente não tem prática, porque a gente vai estar no Retiro com Lama, né? Que eu sou uma tremenda de uma desorganizada, eu não sei que dia começa e que dia que termina, mas acho que tá para começar, que vai terminar depois de uma semana que começar. De 2 a 30, G. 22, começa sábado e vai até domingo que vem. Até dia 30. As práticas do SEB voltam na segunda. Voltam na segunda. Então, a gente só não tem na semana que vem mesmo, né? Na outra a gente já tem. Então, a gente volta em setembro, certo? Dia 3 de setembro, acho. 1 de setembro. Eita, tô louca, tô tudo para junho. Dia 2 de setembro a gente volta. Eu acho que é lua cheia, inclusive, dia 2 de setembro, porque tá marcadinho aqui de lua cheia. Fia, já vai fazer 7 meses que eu tô aqui dentro. Ontes grila, né? Eu também, tô trancada aqui dentro. Cabelo cresceu, né, Lana? Pois é. Já vai ser setembro. Eu ia falar isso. Olha. Aí eu cortei minha franja. Cortei, resolvi cortar minha franja. Horrível. Setembro. Impressionante, né? Quem diria, né? Imagina. É isso que é engraçado no Sansara, né? Como é que a gente pode achar que a gente consegue prever alguma coisa? Daqui a pouco vem um vírus, acabou. Fim, né? Não tem mais nada do que a gente planejou. Tudo junto por água abaixo. Game over. Game over. Não é bem over ainda, é meio tempo, né?
Você é novinha, você não está no grupo de risco. Eu estou no grupo de risco. Eu estou no grupo de risco, lógico que estou. Vamos lá, Maurício. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Opa! Olha, essa prece longa de Dalai Lama tem nessa mensadana aqui. Então, que a grande tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun Rin Luche Zanlin Sasun Chapa Peldro Jucho Sun Não Adamidra do Sungele Show. Então, amorzinhos, ainda dá para se inscrever no Retiro do Lama, de 22 a 30, né? Deixa eu ver. 22 a 30. Então, semana que vem a gente não se encontra na outra, ou no Retiro do Lama. Certo? Beijo, amorzinhos. Beijo, Gê. Beijo a todos. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo, Gê. Obrigada. Obrigado. Beijo, obrigada, Gê. Obrigada. Beijo, Obrigada, boa noite, beijos. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite.